Aloha, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Quântica, aqui quem vos fala é Selva Saleno, trazendo mais um vídeo sobre a questão do nosso futuro e qual é a importância de a gente entender o tema de hoje. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a questão da pobreza. A gente fala muito sobre a riqueza, mas o que que a pobreza significa e por que que nós temos a tendência a sermos escassos? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o nosso cérebro, ele sempre foi partícipe disso. Ele sempre ficou focado nessa questão da sobrevivência. E a sobrevivência para nós, nos tempos remotos, né, era ter comida. Definitivamente era a sobrevivência em si. E era escassa. A comida não era abundante, como a gente acha que era no Jardim do Éden. Não era assim. Então, existem registros disso, né, antropológicos, enfim, que provam que a comida era muito escassa e que a gente tinha que se virar do jeito que fosse para a gente sobreviver. Então, a partir dessa ideia, esse foi o primórdio do nosso cérebro, da nossa mente. E por isso que a gente foca muito mais na pobreza. Mas será que essa pobreza tem a tendência a atrair mais pobreza? A gente sempre fala, principalmente nessa questão da lei da atração, do novo pensamento, das coisas quânticas e, enfim, né? A gente tem essa tendência a dizer que, e todo mundo coloca a culpa na física quântica, a física quântica não tem nada a ver com a questão da espiritualidade, tá? Vamos reforçar isso. Um outro momento eu explico por quê. Eu já até fiz aulões explicando sobre isso, porque eu também, se você está aqui, provavelmente você acreditava que a física quântica, tudo que você olha, você colapsa, enfim, e não é bem por aí, ok? Porque o nosso grande colapsador não é a questão da física quântica, é a questão do que nós podemos fazer aqui nesta realidade, utilizando a nossa mente, o nosso cérebro, tá? Muito bem. Então, focando aqui nessa questão, será que essa pobreza, por que nós, quando estamos pobres, temos a tendência a ficar mais pobre? Já parou para pensar nisso? Deixa eu te dizer que grande parte da culpa disso é o seu cérebro. Veja bem, o nosso cérebro ele está sempre em processos, o tempo inteiro. Desde que nós acordamos, até que nós dormimos e até que nós acordamos, inclusive quando estamos dormindo, né? O ciclo do sono é fantástico, principalmente o último estágio do ciclo do sono, onde a atividade cerebral é muito similar a quando nós estamos na vigília, ou seja, quando nós estamos acordados. Mas tudo bem. Então, quando nós estamos sob o grande vilão, que é o estresse, quando nós estamos estressados, existe um conjunto de atividades que acontecem na nossa mente, no nosso cérebro e no nosso corpo. O cortisol, que é produzido, né, pelo hipotálamo, hipófise adrenal, ele que faz a comidinha, como eu falo, a comidinha que é o cortisol do estresse. Quando você está preocupado, ele se ativa muito mais e vira-se um ciclo sem fim. E quando isso acontece, você entra em estado de alerta. E ao entrar em estado de alerta, quanto mais alerta está o teu cérebro em função daquilo que você se preocupa, neste caso, a escassez, a falta de dinheiro, eu não consigo chegar no final do mês, eu não consigo ter mais clientes e por aí vai. Quando isso acontece, o teu lado mais lógico, aquela tomada de decisão certeira, o teu processo de regulação emocional, tudo vai pro beleléu. Por quê? Porque você está em alerta. A mesma coisa que teu ancestral lá atrás procurando comida ou tentando se defender dos perigos que estavam ao seu redor. É claro que a gente hoje não tem esses perigos, os perigos são outros, mas eles existem. E a forma como o teu cérebro funciona era e é da mesma maneira que da antigamente. Só que hoje você tem uma válvula de escape, né? uma saída, que é você entender o que eu estou te contando e você partir para ação. E é aí que o nosso eu do futuro entra.
Quando você se conecta com o eu do futuro, mesmo que seja, não faz de conta, gente, eu não tô querendo, assim, trazer a questão muito mística, né, ela existe. A questão da espiritualidade, do misticismo, para a maioria das pessoas existe, e está tudo bem, gente. É saudável vocês acreditarem, até certo ponto, claro, né, que existe um Deus, que existe uma capacidade maior, que existe algo que te impulsiona, algo que te protege. É super saudável. É saudável e é bom você acreditar nisso. Quanto mais você acredita nisso, quanto mais você foca nisso, isso te motiva mais a você ter uma ação melhor. Ou seja, a você sair dessa escassez, sair desse estresse. Até porque você ficar muito estressado, estresse crônico ou agudo, ele pode te levar, sim, a ter doenças, como dizia o Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele dizia que a pobreza é uma doença. Primeiro porque ela te tira do foco, ela te leva ao descontrole, à impulsividade, e é aí que mora o perigo. É aí que entra essa questão de que pobreza traz mais pobreza. Você fica no impulso de querer gastar mais e mais e mais. Por quê? Porque uma parte do teu cérebro não está funcionando como deve. E tudo isso, em conjunto, vai somatizando no seu corpo doenças ou uma predisposição a, como por exemplo, hipertensão, diabetes, ansiedade e até depressão. Então você tem que entender que tudo que nós pensamos é o que cria a nossa realidade. Eu não estou querendo dizer assim, você fugir das suas responsabilidades, e também não estou querendo que você saia, fique imaginando, né? Não. Apenas se controle. Entenda que quando você ativa determinadas partes do teu cérebro, como por exemplo, o sistema reticular de ativação ascendente, que é o SAR, né, o sistema de ativação reticular, mais legalmente falando, quando você aprende a ativar isso, quando você aprende a ativar a rede de modo padrão e você utilizar isso ao seu favor, quando você começa a criar novas conexões e novos circuitos cerebrais, você começa a ver uma vida diferente e a vida começa a atrair coisas diferentes para você, inclusive até no teu sono, até na tua saúde, que é o mais importante. O que importa mais aqui é você estar com saúde, porque se você não estiver com saúde em dia, meu amigo, minha amiga, não há riqueza que te ajude, ok? Então, quando você ativa seu eu, quando você ativa aquilo que está lá na frente, que tem a solução do teu problema, tua vida passa a ser outra. Com certeza absoluta. Eu posso dizer por mim, posso dizer por inúmeras pessoas que já estiveram comigo, fizeram curso comigo, fizeram inclusive terapias comigo, aconselhamentos e por aí vai. Quando você ativa um futuro melhor para você e você começa a trabalhar essas partes do cérebro, tua vida é outra. Você tem mais saúde, você tem mais disposição e você consegue chegar naquele resultado que você quer. Por quê? Porque você não está mais naquela frequência dessa escassez, né? O teu cérebro não fica mais naquilo, né? E eu não estou falando de magia, eu não estou falando de nada mirabolante, eu estou falando de ciência, como o teu cérebro opera. Quanto mais estressado você fica, mais propenso a doenças e mais propenso a não ter uma regulação, principalmente emocional, isso acaba com você. Então, sim, de certa maneira, a pobreza atrai mais pobreza, mas o teu eu do futuro, ele pode te ajudar. E se você quer saber como tudo isso funciona, eu te convido à Jornada Sensório. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você entender como isso funciona na tua vida e o que ele pode trazer de benefícios nesse momento. Porque pense bem, eu sei que a situação para algumas pessoas não está bem, mas se você continuar nessa, você não sai dessa. Você precisa dar um salto a mais.
comigo, ou seja, com qualquer outra pessoa, ou estudando qualquer outra coisa, mas você precisa sair dessa. Enquanto você continuar nessa vibração, vamos dizer assim, isso não é o certo, mas enquanto você continuar nesta ideia, ela vai continuar te esgotando, ela vai continuar te consumindo e você vai continuar tendo os mesmos resultados, ok? Então é isso. Te espero na jornada Sensorium. Beijos. Aloha. Até a próxima.